Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu me coloco diante da Tua presença, Senhor. Sou, ó Deus, Teu servo, Teu filho, ó Deus, e quero em nome de Jesus transmitir para a Tua igreja, Senhor, aquilo que o Senhor tem, ó Deus, para nos dizer, ó Deus. Queremos, Senhor, ouvir realmente aquilo que o Senhor tem para nos falar, ó Deus, e não aquilo que queremos ouvir, ó Deus. Estamos aqui diante da Tua graça, Senhor, na dispensação do Teu Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados, somos falhos, somos seres humanos, ó Deus, mas nos colocamos agora diante da Tua presença, Senhor, para ouvir a Tua palavra e praticá-la em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém. Abra sua Bíblia em Salmo 101, versículo 6. Salmo 101, versículo 6. Eu preparei uma mensagem e eu vou tentar pregar ela inteirinha aqui. Tem 5 folhas, acho que dá. Amém. Diga para o seu irmão assim: eu não aceito ser mais um. Amém. Grave isso na sua cabeça: eu não aceito ser mais um. Amém? Nós, irmãos, vivemos numa luta constante. Nós que somos cristãos, seguimos a Cristo, a nossa luta é de ser diferente. Não é o que nós pregamos, que nós temos que ser diferente, que nós temos que ser a luz do mundo, que nós temos que ser o sal da terra, que nós temos que fazer a diferença, que nós temos que mostrar, transparecer para as pessoas que realmente nós somos um povo diferente, e que nós somos cristãos, e que temos que dar exemplo para as pessoas, amém? Tudo isso nós aprendemos. Salmo 101, versículo 6 diz assim: os meus olhos aprovam os fiéis da terra. Os irmãos me ouvem? Dá para ouvir? Dá? Está muito abafado o som, está dando uns estouros. Amém. Diz assim, olha: os meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo, somente quem tem vida íntegra me servirá. Amém. Então, irmãos, nessa luta constante de que nós temos que ter uma vida íntegra, de que nós somos um povo escolhido por Deus, de que as pessoas olham para nós com um olhar diferente. Se você na sua rua é evangélico, você tem que tomar muito cuidado com o que você faz, porque qualquer coisa errada que você fizer, as pessoas olham para você e falam: o quê? Esse aí é crente, ó, e ainda é crente, né? Então eu gostaria de contar uma história bem rápida para os irmãos, sobre a história de Israel. Israel, quem foi o primeiro rei de Israel? Foi Saul, amém? Saul, ele reinou de 1050 a 1010 antes de Cristo. Depois de Saul veio o rei Davi, que todos nós conhecemos. Davi reinou de 1010 até 970 antes de Cristo. Depois de Davi veio Salomão. Salomão reinou de 970 até 931. Quando terminou o reinado de Salomão, Israel entrou em uma guerra e o reino foi dividido. Então dividiu-se, após a morte de Salomão, Israel dividiu-se em duas partes, e dividiu entre reino norte e reino sul, amém? Reino norte ficaram as 10 tribos, Israel era composta por 12 tribos. Depois desta guerra, e quando houve a divisão, então o reino norte ficou sendo as 10 tribos, que era a tribo de Ruben, Simeão, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, Efraim e Manassés.
e o reino sul ficou com as duas tribos, que eram Judá e Benjamim. Amém. Começaram, então, o reino sul começou a ter os reis, a região do reino norte começaram a ter os reis, e na região sul, o 12º rei foi rei Acás, e ele reinou 16 anos sobre Judá. E em 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 1, diz assim, que Acás tinha 20 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, ao contrário de Davi, o seu predecessor, não fez o que o Senhor aprova. Versículo 2 diz assim, ele andou nos caminhos dos reis de Israel, e fez ídolos de metal para adorar os Baalins. Versículo 3, queimou sacrifícios no vale de Ben-Hinom, e chegou até a queimar os seus filhos em sacrifício, imitando os costumes detestáveis nas nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Versículo 4, também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras do alto das colinas e debaixo da árvore frondosa. Enfim, Acás foi um péssimo rei. Foi o 12º rei, que o reino, quando foi dividido, que o reino sul teve, e ele reinou sobre Judá e Benjamim, e ele foi um péssimo rei. Imaginemos então, o que seria um péssimo rei, o que ele faria, uma pessoa que aceitava suborno, que adorava outros deuses, fazia tudo o que o Senhor não queria que ele fizesse como rei de Israel. Era um líder assim mau, não sabia conduzir, não sabia influenciar o povo, para que o povo olhasse para ele e visse ele como um homem de Deus, como um homem que foi colocado por Deus, e como um homem que pudesse levar o seu país para cima. Acás, ele submeteu-se ao domínio do rei da Síria. E em 2 Reis, no capítulo 16, diz assim, que Acás enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, o rei da Síria: sou teu servo e teu vassalo, vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel, que estão me atacando. Acás ajuntou a prata e o ouro encontrado no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real, e enviou como presente ao rei da Síria. Segundo Crônicas do 28, versículo 27, diz assim, que Acás copiou um altar de Damasco e mandou o modelo para o sacerdote Urias fazer, e tirou o altar de cobre que estava perante o Senhor, e Acás descansou com os seus antepassados. No versículo 28 diz que fala sobre a morte dele. Então, Acás, ele aceitava suborno, Acás fazia tudo que era errado perante os olhos do Senhor, formou aliança com reis que não traziam benefícios nenhum para ele, que não trazia benefícios nenhum para Judá e Benjamim. E por fim, ele ainda tirou o altar de Deus do templo, tirou todas as joias que havia no templo, para poder se aliar a um rei que não lhe trazia benefícios nenhum. A Bíblia fala que Acás foi um rei tão ruim, mas tão ruim, que quando ele morreu, ele não foi enterrado nem junto
dos antigos reis, de seus antepassados. Ele foi enterrado num outro lugar, e eu acredito que deve ser uma coisa muito desonrosa, você ser considerado uma pessoa tão ruim, que você não pode ser enterrado nem junto com seus antepassados, que era um ritual antigo, né? A pessoa que morresse ia ser enterrada junto com seus antepassados, enterrada com glória. E aí então, eu quero que você vire para o seu irmão e diz assim: eu não aceito ser mais um. Amém. Depois de 16 anos que Acás reinou sobre Judá e Benjamim, ele morreu, e o 13º rei de Israel foi Ezequias. E com esta frase na nossa cabeça de que eu não aceito ser mais um, eu gostaria então agora que nós pudéssemos aprender com a vida de Ezequias. Ezequias, irmãos, tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e ele reinou por 29 anos sobre Jerusalém. E no versículo, em 2 Reis, capítulo 18, versículo 3, a Bíblia diz assim, que Ezequias fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi. Quando nós, que somos pais, né, quando temos os nossos filhos, o que mais a gente se preocupa em ensinar para eles é que eles cresçam, tenham dignidade, não é isso? Que façam uma faculdade, que seja uma pessoa próspera, que seja um homem formado, ou uma mulher que tenha um bom marido, enfim, nós almejamos o que há de melhor, não é isso? E eu mesmo tento ensinar para o meu filho que ele estude, falo para ele que ele não precisa tão cedo trabalhar, que ele pense nos estudos, que ele faça tudo para que ele possa ser um bom homem, possa ser um bom marido. Ele já está um moço, né? E explico para ele que ele tem que ter respeito com as meninas da igreja, que ele tem que saber brincar, então, enfim, eu tento explicar de tudo para ele que ele seja um bom homem. Este é o anseio do pai. E aí então, nós lendo essa história do rei Acás, eu me pergunto então, o que Acás poderia ter de exemplo para o seu filho Ezequias? Qual seria o exemplo que Ezequias poderia olhar para trás e dizer assim: olha, o meu pai era um homem íntegro, o meu pai era um homem honesto, o meu pai foi um ótimo rei, o meu pai, olha, meu pai eu não tenho mais comigo, mas eu posso olhar para trás assim e dizer assim: puxa, eu tenho orgulho do meu pai, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que morreu e deixou a gente bem, não deixou a gente na miséria. E o que então Ezequias poderia falar do seu pai? E aí é onde que entra, e eu quero que você diga novamente: eu não aceito ser mais um. Amém, Senhor. Senhor, vamos fazer uma oração, irmãos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu estou aqui diante da Tua presença, Senhor. Hoje é um culto de quarta-feira e eu tenho certeza que o Senhor quer falar conosco. Oh, aleluia, Senhor. Em nome de Jesus, eu me coloco aqui diante da Tua presença, Senhor, na qual estamos. E eu quero ser um instrumento, ó Deus, para que a Tua igreja saia daqui nesta noite transformada.
Saia, Deus, não como entrou, mas saia completamente mudada, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora em nome de Jesus. Repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Tudo que não provém de Ti, Senhor. Tudo que queira, Senhor, atrapalhar a Tua igreja de entender a Tua palavra. Senhor, eu lanço a semente agora. Em nome de Jesus, que toda ave de rapina, Senhor, seja quebrada, seja amordaçada em nome de Jesus, e que a semente que for lançada nesta noite, possa germinar, Senhor, e dar frutos em nossas vidas. Amém, Senhor. Ezequias assume o reinado de seu pai, e a primeira coisa que ele faz, está no versículo 3, no versículo 4 de 2 Reis 18. Vamos ler, 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Ezequias remove os altares idólatras. A primeira coisa que ele faz, irmãos, a primeira atitude que ele tem, é falar assim: eu não aceito isso, eu removo isso da minha vida. Quantos de nós, irmãos, temos dificuldades? Quantos de nós temos aqueles pecados que nós guardamos, sabe, no bolso? E olha, hoje eu estava conversando com uma pessoa, e ele está tentando largar de fumar. E aí ele falou, estava ele e uma outra pessoa conversando, e aí a outra pessoa fuma, e falou para ele: quantos cigarros você fumou hoje? Eu fumei 11. E quanto você fumava? Eu fumava 40. Mas agora você fumou. Tá bom, você fumou 11, tá bom. Então, você tá bem, tá legal. Eu também estou mastigando um chiclete, que esse chiclete ele tira o gosto de fumar e tudo mais. Eu fiquei pensando, e eu falei assim: meu Deus, se eu não quero fumar, eu não fumo nada. É difícil, é lógico que é difícil, eu sei que é difícil, mas não é impossível, irmãos, não é impossível. Você tem que ter atitude. Isaías foi lá e falou assim: aqui não, eu tiro, eu rejeito isso. Meu pai não me ensinou nada de bom, eu tiro isso agora. Remove os altares idólatras. Segunda coisa que ele fez: quebrou as colunas sagradas, derrubou aquilo que era sagrado para Acaz. Ele derruba, ele tira aquilo não tem importância para ele. Ele quer, irmãos, mostrar uma nova vida, quer mostrar que com Deus as coisas são muito melhor. A terceira coisa que ele faz, ele despedaça a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque desde a época em que Israel estava peregrinando no deserto, esta serpente ainda era adorada, irmãos, era usada como objeto de adoração. Ezequias vai lá e arrebenta aquilo, quebra com aquilo. Eu nego isso da minha vida, não quero isso. Eu quero ser usado, eu quero ser melhor, eu não aceito ser mais um, eu quero ser diferente. Eu rejeito tudo que o meu pai fez, rejeito tudo, eu quebro tudo, eu tiro tudo. Eu quero ser um homem abençoado, quero ser diferente, quero mostrar para as pessoas quem eu sou. Aleluia, Senhor. Ezequias confiava em Deus, irmãos. Ele nunca houve ninguém como ele. A palavra do Senhor diz que nunca houve ninguém como ele, dentre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Ele era diferente, irmãos. Tenho certeza que Ezequias olhou para o seu passado e disse assim: olha, eu vou ser rei,
mas eu vou ser o melhor. Quantos de nós, irmãos, temos este pensamento? Mas eu não tenho futuro não, eu trabalho ali, de ajudante de pedreiro ali, eu não tenho futuro não. Você trabalha, irmãos, então seja o melhor ajudante de pedreiro, faça a diferença, seja o melhor. Eu sou pedreiro, não que isso seja vergonha para ninguém, eu sou ajudante geral, já trabalhei de ajudante geral. Seja o melhor, faça a diferença dentro da sua equipe, que as pessoas olhem para você e falem assim: olha, aquele ali é um servo de Deus mesmo. Que as pessoas olhem para nós, irmãos, e não se envergonhem de nós. E se você de repente está preso, não, mas já é assim mesmo, meu pai era assim, eu sou assim, eu não vou mudar não, isso aí não tem jeito. Irmãos, quebra isso em nome de Jesus Cristo. Hoje o Senhor diz para nós: não aceite ser mais um, você tem que ser você tem que ser diferente, você tem que transparecer para as pessoas que você é melhor, que você com Cristo, você é melhor. Aleluia. De que adiantaria, irmãos, a nossa vida ser a mesma coisa? Com Cristo é bom, sem Ele também estava bom. Não é assim não, irmãos. Se estava bom com Cristo, agora tem que ser melhor, irmãos. Aleluia, isso é atitude, eu tenho que tomar essa atitude. Ezequias teve esta atitude, irmãos. Nós temos que confiar a Deus, aos nossos problemas, colocar a Deus em primeiro lugar. Aleluia, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, irmãos. Segundo Reis capítulo 18, versículo 6, diz assim, que ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Quanto será que nós temos nos apegado a Deus? Se eu tivesse uma balança aqui agora, uma balança que pudesse mostrar para mim o quanto eu tenho me apegado com Deus, qual seria então a nossa média? Todos os irmãos sabem que eu estou fazendo uma dieta, né? E assim, eu estou fissurado por balança, eu não posso ver uma balança que eu vou correndo me pesar, né? E aí então, hoje mesmo eu já me pesei, né? 2 vezes. Aí eu chego do serviço, eu vou correndo me pesar. Quando eu olho que eu estou na média, eu fico muito feliz. Puxa, que bênção, graças a Deus. Olha, se eu for olhar para trás, olha, puxa, hoje eu dei uma exageradinha um pouco no almoço, né? Mas olha que bênção, né? Eu estou com o mesmo que eu estava de manhã, tá bom. Aí amanhã de manhã eu vou me pesar de novo, eu estou com menos ainda, 400 gramas, 300 gramas, eu fico feliz. Você já pensou então se nós tivéssemos esta balança, né? Eu vou chegar aqui, eu vou pesar aqui, para ver o quanto que eu estou me apegando com Deus, qual que é meu nível, né? Aí você se pesa lá, Deus do céu, olha isso, os irmãos não podem nem ver, né? Ou então, quando eu fosse me pesar lá, né? Todo mundo, olha aí, tá vendo? Quase que ponteiro foi lá embaixo lá, olha, se tivesse mais lugar ainda, acho que ele dava umas 3 voltas aí, ou será que se eu for me pesar, vai passar ali no meio? Ezequias, ele se apegou com Deus, irmãos, de uma tal forma, que ele foi notório.
ele não foi apenas o 13º rei, mas ele foi o 13º rei. Ele foi o melhor. Ele fez a diferença. Ele mostrou, irmão, para que ele veio. Quantos de nós temos mostrado isso? Não, na igreja eu sou uma bênção. Agora, no meu trabalho, rapaz, meu Deus do céu. Nossa, moça, é difícil, viu? Aqui na igreja é bom, né? Que está tudo entre irmãos, né? Está tudo falando de Deus, né? Não se fala em outra coisa a não ser Deus. Vai cantar, canta de Deus, né? Vai orar, Deus, né? Vai conversar com o irmão, é Deus. Quando sai ali no portão para fora, aí tudo bem, né? Aí, mas é que nem o pastor Ellington, né? Estava falando aqui, né? Será que na pizzaria a gente fala de Deus? Será que eu estou no meu trabalho, eu estou falando de Deus? Olha, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Quanto, irmãos, que nós temos nos apegado com Deus? Aleluia, Senhor. Quantas maldições impostas sobre a nossa vida. Quantos de nós, irmãos, olhamos para o nosso filho, chamamos ele de burro, você é um ignorante. Eu tinha uma vizinha aqui, ela morava bem aqui nessa rua aqui, e ela ia chamar o filho dela, chamava o filho de Satanás. Toda vez que essa mulher ia chamar o filho, chamava Satanás. A gente ficava impressionado, né? Eu era novinho, né? Quando ela saía, já saía com um chicote na mão e chamando o filho de Satanás. Satanás, Satanás, vem aqui, Satanás. Ela gostava de falar Satanás, falava com a boca cheia, Satanás. Ela gostava mesmo, ela gostava de falar essa palavra. Teve uma vez que ela foi chamar o filho dela, chamou o filho dela, Satanás, Satanás. Quando ela foi fechar a porta da casa dela, irmãos, isso é verídico, a porta não fechou. Quando ela abriu a porta, tinha um monstro na frente da casa dela. Falou assim, você não estava me chamando? Eu estou aqui. Ela caiu desmaiada, irmãos, na sala. O filho dela saiu correndo na minha rua, chamando para ajudar, ajuda. Tinha um pastor da Assembleia de Deus que morava na última casa da minha rua, foi lá orar por ela, e aquela mulher caiu endemoniada, e aquele pastor orando por ela, foi uma luta constante, e o Senhor prevaleceu. Aquela mulher foi até embora, mudou-se daqui, foi morar na Bahia. Quantas maldições, irmãos. O que isso será que acarreta para as nossas vidas? Eu sou burro mesmo. Meu pai me chamava de burro. Acho que eu sou burro mesmo. Vai estudar. Não tem jeito não entra na minha cabeça. Não entra o Satanás que não entra, irmãos. Entra sim. É só você querer. É só você tomar uma atitude. É só você tomar uma iniciativa. Não acarrete maldições para o seu filho, para o seu amigo, para o seu irmão. Honra seu pai e sua mãe. E Ezequias toma esta atitude. E estabelece culto ao Senhor, coisa que não havia mais, coisa que o seu pai tinha derrubado, tinha feito idolatria, tinha adorado a outros deuses. E Ezequias faz voltar o culto ao Senhor. Vamos cultuar a Deus, Ele é a solução.
Ele é a solução para as nossas vidas, não existe outra solução, não existe outro que nos ajudará a colocar este país para frente. Quantas manifestações, mas se não tiver Cristo, não adianta de nada. Cristo tem que estar na base, irmãos. Cristo é a nossa base. E Ezequias então estabelece o culto ao Senhor. E aí, quando o rei da Síria fica sabendo que Ezequias tinha feito tudo isso, que Ezequias tinha derrubado os ídolos, tinha acabado com a idolatria, que Israel estava indo de vento em polpas, culto ao Senhor, sem idolatria, louvando a Deus, o povo louvando a Deus, buscando a face do Senhor. A média estava alta, né? Aleluia, todo mundo, glória a Deus, aleluia, louvando a Deus, e Ezequias ali contente, e chega o rei da Síria, e começa a inflamar aquele povo, dizendo contra o Senhor, falando contra o Senhor, falando contra Ezequias, dizendo para que o povo não deixasse que Ezequias o enganasse. No versículo 2 Reis, capítulo 18, 29, diz assim, que o rei da Síria disse assim: não deixem que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-lo da minha mão. Não nos envergonhemos da palavra de Deus, irmãos. Por mais que nós de repente enfraquecemos, mas continuemos crendo em Deus, continuemos nos apegando ao Senhor, continuemos falando: eu não quero ser mais um, Senhor, eu quero ser diferente, meu Deus, eu quero mostrar para as pessoas que a minha escolha foi a melhor, meu Deus, aleluia. Não há doença que me segure, não há praga que me segure. Salmo 91 diz o quê? Praga nenhuma chegará à minha tenda. Aleluia. E aí Ezequias fica preocupado porque aquele rei estava inflamando o povo, o exército era pouco, não tinha ainda um exército formado. Ezequias estava colocando ainda tudo em ordem, estava louvando a Deus, e não existia então outra solução senão buscar a Deus. Quantos de nós, irmãos, que temos problemas do tamanho do mundo, meu Deus do céu, é um maior que o outro. Tem até um ditado que diz assim: meu Deus, a bruxa está solta, né? Meu Deus do céu, hoje parece que tudo está contra mim. Nossa, é isso, é aquilo, saí de casa, pisei na merda. Meu Deus do céu, cheguei no serviço, o patrão gritou comigo: seu incompetente, você é um burro, uma anta. Mas eu sei que eu não sou, meu Deus. E aí, eu acho que Deus não está olhando para mim mais, eu não quero mais saber de Deus, eu vou procurar alguma outra coisa mais forte. Põe o seu joelho no chão, põe o seu joelho no chão. Segundo Reis 19, versículo 15, diz assim: olha, Ezequias orou ao Senhor: Senhor Deus de Israel, que reina em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criastes o céu e a terra. Dá ouvido, Senhor, e vê, ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações
seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus poderoso. Quantas vezes, irmãos, que nós não vemos solução? Quantas vezes, irmãos, que problemas nos assolam e nós olhamos e falamos: Senhor, eu acho que não tem solução, eu acho que eu não vou conseguir. Mas nós somos medíocres, nós pensamos muito pequeno. Eu não posso, você não pode, mas o que está com você, Ele pode. Ezequias sabia muito bem, irmãos, que ele não conseguiria enfrentar uma batalha. Ezequias sabia muito bem que se ele fosse bater de frente com Senaqueribe, que ele ia ser derrotado. Mas ele sabia também que existia um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, que tinha sido com Davi, aleluia, que tinha ajudado a Davi, porque Davi se entregou nos pés do Senhor, e ele sabia que a solução estava ali. Ele sabia onde estava a chave, irmãos, para desvendar este mistério, para abrir essa porta. E a chave está no joelho. Colocar os seus joelhos no chão e orar ao Senhor. E em 2 Reis 19, 28, Deus diz: sim, contra mim você se enfureceu, e o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso, porei o meu anzol em seu nariz, e o meu freio em sua boca, e farei voltar pelo caminho por onde veio. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Senhor. Deus é poderoso. Naquela mesma noite, irmãos, o Senhor enviou um anjo. Diz assim, olha, o versículo 35 diz assim, que naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 180.000 homens no acampamento assírio. Aleluia. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, irmãos, só havia cadáver. Oh, glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Ezequias, ele negou tudo que seu pai havia feito. Ele negou todas as coisas ruins. Ele negou tudo que ficou para trás. Ele esqueceu de tudo. Ele disse: não, eu tenho que ser diferente. Eu tenho que ser usado. Eu tenho que mostrar para esse povo que Deus é poderoso, que existe solução. Aleluia. Glória a Deus. Oh Deus, como eu queria ter vivenciado esses momentos. Imagina só, nós ali vendo os feitos do Senhor. Mas eu posso vivenciar isso hoje em minha vida. Eu vivencio pela fé. Eu vivencio pela fé que há em Cristo. Eu vivencio, irmãos, por andar em novidade de vida, por querer a Deus, por querer manter a minha média alta, e querer estar constantemente pensando em Deus,
querer estar constantemente falando de Deus, por mais que as pessoas me chamem de fanático, você é um lunático, não tem problema, aleluia, Deus está comigo, e eu tenho certeza que se eu colocar o pé no inferno, almas serão salvas, aleluia, glória a Deus, porque Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está com você, irmãos, aleluia. Só havia cadáver. Eu não vou ler tudo, mas se os irmãos quiserem continuar lendo, a história continua no livro de 2 Reis, capítulo 19, e diz que Senaqueribe, ao ver aquela chacina, aquele genocídio, né, que fala, ele virou as costas e disse: deixa eu ir embora, eu vou embora. Um anjo, só um, matou 180 mil homens, precisava de mais, era só um mesmo, sabe para quê? Para mostrar para Senaqueribe, que ele não estava falando de qualquer um, que ele não estava afrontando qualquer um, mas estava afrontando Deus de Israel, o Santo dos Santos, aquele que está em nossa vida, aquele que está em sua vida, a partir do momento em que você aceitou a Ele como seu único e suficiente Salvador, aleluia. Abaixe a sua cabeça, irmãos, eu quero orar por você. Comece a pensar na possibilidade de você não ser mais um. Comece a pensar na possibilidade de você não ser apenas um, mas de você fazer a diferença. No condomínio onde você mora, na rua onde você mora, na escola, na sua sala de aula. Que vida, irmãos, que nós estamos querendo viver? Até quando nós estaremos acomodados, vivendo na mesmice? Mude agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu, como ministro do Teu Evangelho, Senhor, eu quero em nome de Jesus profetizar agora sobre a vida destes meus irmãos, ó Deus, que nós possamos rejeitar, ó Deus, a vida que vivemos, e a partir de hoje, a partir de agora, neste dia, nesta hora, possamos sair daqui, ó Deus, querendo ser mais um, querendo ser diferentes, querendo ser, ó Deus, um exemplo de vida cristã, querendo mostrar, ó Deus, para as pessoas que viver com Cristo é muito melhor, que viver com Cristo é muito melhor, aleluia, é uma vida eterna, uma vida para todo sempre. Obrigado, Senhor. Os livramentos, ó Deus, que o Senhor nos concede, as bênçãos, são consequências, ó Deus, da nossa vontade de viver a cada dia pensando em Ti, de viver a cada dia, ó Deus, falando de Ti, de viver a cada dia, Senhor, amando o próximo, como se fosse nós mesmos, e a consequência disso é uma vida abundante. Eu Te louvo, Senhor, eu Te agradeço, em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor, amém. Nós vamos encerrar. Antes de encerrar, eu
gostaria que, se você trouxe a sua oferta na casa do Senhor, que você pudesse vir aqui na frente e ofertar a Deus. E depois deste momento de oferta, nós vamos encerrar. Amém. Pode vir, irmãos. Venham aqui na frente, oferte ao Senhor. Pode, irmão. Enquanto os irmãos vêm ofertar, a irmã vai testemunhar o Senhor. A paz do Senhor, irmão. Boa noite, irmão e irmãs. Eu queria dar um testemunho sobre mais uma bênção que Deus fez na minha vida. A minha tia aceitou Jesus, ela tem 80 anos e Deus recolheu ela. Ela aceitou Jesus e Deus recolheu ela. Então, estou feliz. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Meus irmãos estão no caminho do Senhor. A minha cunhada teve um câncer maligno, tirado da garganta, ela não está falando, mas isso é para a glória e honra do Senhor, que ela vai falar. E eu creio que mais gente, através desse testemunho, não só a minha família, mas mais gente perto da família dela vai vir para o Senhor, porque a família dela é católica e gosta de aquelas imagens. Mas nesse testemunho, a família dela vai dobrar e vai ver que é o Senhor na vida dela. E as palmas são do Senhor Jesus. Amém. Amanhã já começou o ensaio do coral, mas amanhã excepcionalmente não vai haver ensaio. Amém? Na sexta-feira não tem nada aqui na igreja. No sábado de manhã tem a consagração às 9 horas. Amém? Os irmãos que gostam de orar já começa a partir de sábado a fazer essa diferença. Amém. Então, quem quiser vir, às 8h30 será passado um filme aqui pelos jovens. Amém? No sábado à noite, roda de casal, irmãos. Amém? Será passado também uma palestra aqui. Os irmãos já estão divulgando. Traga lá o lenço, né? O balde e o lanche. Amém? Para nós lanchar no final. O lanche é 50%. Amém? Amém. Vamos colocar de pé, vamos terminar este culto a Deus. Que Deus possa ter falado com você, como falou comigo, e que nós possamos continuar este final de semana, essa final dessa semana, sendo abençoado por Deus, com esta palavra no nosso coração. Amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua paz que invade os nossos corações. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero, ó Deus, te agradecer por cada vida que esteve aqui presente. Senhor, acompanha-nos de volta agora para os nossos lares, e que possamos, Senhor, ter um final de semana maravilhoso, sempre diante da tua presença, Senhor, mantendo a nossa média alta, Senhor, contigo, ó Deus. Possamos estar cada dia mais entoando hinos de adoração ao teu santo nome, que a nossa boca, Senhor, possa ser, ó Deus, instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.